Sobre a JSLG3. Júlio Simões, empresa aqui da nossa Bolsa Brasileira. Vamos ver se vale a pena. Vamos ver os resultados, o potencial, o risco do case e finalmente a conclusão, o que é que a gente pode observar. Bom, os dados gerais aqui é uma empresa com um market cap de 1,7 bilhões. No momento que eu gravei esse vídeo, é considerado uma small cap, né, do setor de logística e rodoviária. O momento da empresa hoje é totalmente de crescimento. A gente pode ver aqui na política de dividendos que ela tem um lucro por ação de 54 centavos, está distribuindo 21 centavos, que dá um payout de 38%. E apesar de ser crescimento, ela está distribuindo yield legal aqui, um dividendo robusto de 6,37, né? Bom, e o que a empresa faz? Em poucas palavras, ela faz entrega, gente, não precisa complicar. E qual é os segmentos que ela atua, né? Ela atua tanto em operações dedicadas, aquelas operações que ela está totalmente dentro da empresa, transporte de cargas, que esse é o mais comum que todo mundo conhece, armazenagem e distribuição urbana, que é naquele last mile, né? Só aquela última entrega dentro da cidade. Aqui tem alguns serviços que ela presta, né? Que como falei, operações dedicadas. Então ela traz toda a solução logística para dentro do cliente. Isso são grandes empresas que contratam. Então ela tem que comprar muito maquinário, por isso tem esse nome aqui Heavy, 71% é Heavy. E faz grande parte do faturamento da empresa, 42%. O segundo maior segmento é do transporte de carga, que é simplesmente transportar do ponto A do ponto B, né? E aí 87% é light, ou seja, ela só contrata os motoristas que já tem caminhões e tal, e só faz essa intermediação, né, do frete. A distribuição urbana, viagens diárias para abastecimentos PDVs, atendimento ao físico e e-commerce, aquela entrega assim só na cidade. E tem a armazenagem, que ela faz a recepção, a armazenagem, separação e expedição de mercadorias. Então ela atua em todos os ramos aqui da logística, né? Fazendo uma logística integrada. E vamos ver aqui os resultados da empresa, né? O EBIT, a receita está crescendo nos últimos trimestres. O EBITDA também está com uma margem saudável de 17 a 19%. Está vendo que ela está crescendo a margem. E também o lucro líquido, no entanto, teve uma queda acentuada, né? E a gente já vai ver o motivo. A gente pode ver que ela realmente deu uma desacelerada no lucro, tendo até 2,6% só de margem. Então é bastante apertado, provavelmente vai entrar em prejuízo. Vamos ver que o principal motivo é o peso da dívida. A gente pode ver que a dívida aqui, as despesas financeiras, a linha de despesas financeiras, cresceram 180%. Né? Se for nos últimos 9 meses, cresceu 235%. Então não tem como dar lucro assim, né, com juros tão altos. É por isso que teve uma queda robusta aqui no lucro líquido, né? Tanto no trimestre quanto nos 9 meses do ano. No entanto, é importante observar o fluxo de caixa. A gente pode ver que o fluxo de caixa, apesar dessa queda no lucro líquido, ainda está dando positivo, né? Aqui a gente vê um crescimento aqui em 2021 e também no trimestre assim, 2022 também um caixa gerado nas atividades operacionais foi bastante robusto, né? E mesmo com capex, com os investimentos, ela ainda sobrou dinheiro aqui, quase 400 milhões. E mesmo com a expansão que essa aqui é a manutenção, aqui é a expansão, ela ainda gerou bastante dinheiro aqui no último trimestre. Então o fluxo de caixa ainda está saudável, gerando bastante fluxo positivo. O potencial da empresa, né? O mercado aqui da logística, a gente sabe que o Brasil tem um problema muito grande com a logística, né? É um país assim deficiente. Então a gente vê que os gastos com o transporte aumentam vertiginosamente com o passar dos anos, principalmente transporte. E a representatividade desse setor no PIB também cresce muito, né? Então aqui
a gente vê como é um mercado grande. 782 bilhões é só de transporte. Ou seja, é um mercado de 1 trilhão que a JCL atua. E nesse mercado, ela é líder, né? A líder tendo apenas 1,9% do market share do mercado, né? De transporte, de logística terceirizada. Então, assim, ainda é um mercado vasto, um mercado ainda que tem muito a crescer, né? Muitas avenidas de crescimento. Os riscos aqui da empresa. O principal risco que eu vejo nesse case é o endividamento, que é bastante alto, não só questão assim em relação à geração operacional de caixa, mas principalmente pelo custo da dívida que aumentou muito e ela precisa investir, né, para crescer. Então o próprio crescimento dela fica comprometido. Eu trouxe aqui mais algumas coisas que, como a dívida é um risco, você precisa olhar outros fatores, como por exemplo o cronograma. A gente viu aqui que ela tem caixa para cobrir as despesas pelo menos até 2024. Ela tem linhas compromissadas que podem ser utilizadas e ela tem um prazo médio de dívidas de quase 5 anos. Tem liquidez suficiente para amortizar a dívida até 2025, né, segundo a empresa. Menos mal. No entanto, o custo da dívida aqui é crescente e ela tem um covenant, que esse indicador de dívida líquida e EBITDA não pode ser maior que 3,5, tem que ser menor. O que é que acontece se ultrapassar? Bom, os credores podem pedir o vencimento antecipado da dívida. Então a empresa vai ter que dispor de caixa para pagar uma dívida que ela não estava querendo pagar agora, né? Não estava previsto pagar agora. O EBITDA sobre o resultado financeiro líquido também tem que ser maior que 2, né? Então a gente pode ver que está patamar assim quase na rabela, né? Então é um indicador que deve ser olhado bem de perto no caso da JSL. A concorrência, porque vejamos, é um mercado sem diferenciação, o poder de escala faz diferença em vista do custo de transporte, então assim, ela precisa investir cada vez mais e é um mercado assim que não tem diferenciação, é um caminhão e um transporte, então não tem muito o que fazer assim, diferencial competitivo. Aqui a gente mostra os clientes da empresa e é um ponto interessante porque, ao contrário da Sequoia, por exemplo, que é focada no setor de e-commerce, a JSL é focada em alimentos e bebidas, automotivo, papel e celulose, bens de consumo, siderurgia. Então está totalmente ligada à economia real, né? Então ela sofre bastante nos ciclos econômicos, mas a gente vê que é bastante diversificado. Então, pelo menos esse é um ponto positivo. Vimos aqui os riscos e finalmente a conclusão. Bom, o valuation da empresa, aqui a gente vê em relação às outras do mesmo setor, a gente vê que das três do mesmo setor, a Tegma, a Sequoia, estão cotadas a um valuation mais... o mercado está pagando mais por essas duas empresas do que ao invés da JSL. Do mesmo jeito no preço sobre sales, né, que é sobre vendas, porque a Sequoia não tem lucro ainda, então eu achei esse indicador melhor para representar. A gente pode ver que a JSL está no mesmo patamar da Sequoia e a Tegma estão pagando um pouco mais. Em relação ao que observar, primeiro, que se você for acionista que desejar ser acionista da JSL, observe bem o custo da dívida, se vai aumentar, se a empresa ainda consegue pagar. E olha que coisa interessante, o custo médio aqui está subindo para 17%, né? Após uns impostos que fica 12%. E aqui é uma coisa interessante que eles não colocam junto, ao contrário da Movida e da Vamos, o ROIC, que é o retorno sobre capital, está dando 13%, enquanto a dívida está dando 17%. Vamos dizer que 12%. Então, assim, está bem apertado o retorno sobre capital.
eu diria que ela não está conseguindo rentabilizar. A rentabilidade dela está sendo toda comida pelo custo financeiro. Isso é bastante preocupante, que a empresa em algum momento pode dar prejuízo por conta disso. Bom, mas a JSLG é um case de crescimento. Então, se você for sócio, desejar ser sócio, você tem que ter noção que esse é um risco que pode ocorrer. Principalmente agora, porque ela precisa investir muito para crescer. Bom, sobre o case é isso. Se você tem alguma sugestão de outra empresa para analisar, deixe aqui nos comentários e até mais.